Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, doutor. Tudo bom? Tudo tranquilo? Boa noite aí quem estiver assistindo. Que horas são aí em Portugal agora? 1 da manhã, tá cedo. Nem nasceu o dia ainda. Oh, maravilha. Muito obrigado por nos atender, né? Nesse projeto nosso. Hoje é o 54º Conexão Haribo, ou seja, nós criamos isso para nos manter próximos do nosso público, né? E também trocando ideia com nossos amigos da arte. E agora virou, digamos assim, uma conexão geral, né? Estamos conversando com médicos, com jornalistas, com atletas. Está ficando bem gostosa essa nossa ocupação aí perante o cenário que nós estamos passando. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar ali falando sobre o teu chamado, né? Como é que foi o teu chamado para as artes? Quando é que Nossa, como é que despertou esse interesse pelas artes, especialmente no teatro? E como foi a tua capacitação nesse universo do teatro antes de chegar no teatro espírita? Ou foi tudo junto, incluído? bacana a sua pergunta, porque hoje eu gravei um vídeo para o grupo que eu comecei a fazer teatro. O Elenco Teatral Amante da Arte, no Rio de Janeiro. É o grupo de teatro amador mais antigo do país que ainda se mantém em atividade. E nessa semana faz 60 anos de existência. Em 1985 eu entrei para o grupo, eu tinha 14 para 15 anos de idade. O grupo funciona em Santa Cruz, no subúrbio do Rio de Janeiro, e eu morava lá, na época, né? E vi um panfleto na escola, né, que tinha assim, curso de teatro grátis. Eu tinha um amigo nós éramos do Grêmio Acadêmico, né, da coordenação do Grêmio Acadêmico, e ele muito louco, assim, ele falou, vamos lá, cara, fazer teatro, eu tímido que nem eu era, teatro, cara, não, vamos lá fazer teatro, legal. Eu falei, bora, vamos lá fazer teatro, vamos lá ver isso. Ele não foi no dia, eu fui, que nós marcamos, e aí comecei fazendo teatro amador, ó, nesse grupo, e acho que menos de um ano. Na verdade, quando eu comecei, tinha uma turma começando e tinha um rapaz, um amigo ainda, né, que a gente ainda tem contato próximo, que é o Alexandre, que ele fazia parte do centro espírita, de um dos centros espíritas do bairro, né? E o centro ia começar um grupo de teatro. E então eu fui lá, como eu era um ator já experiente, de alguns meses já de trabalho, né? E um ator muito talentoso, muito bom. Então eu fui lá para dar uma força pro grupo, né? E tinha um senhor bigodudo, assim, bem sério. Falou assim, mas você é espírita? Eu falei, não sou não. Falei, não pode, porque segundo o nosso estatuto tem que ter 2 anos de frequência a uma casa espírita para poder fazer parte do grupo. Bom, eu ia já levantar, ir embora, né? Mas ele, muito a sacada, né, da experiência dele, falou, mas olha, o grupo de mocidade espírita aqui do centro, que se reunia num centro, esse grupo de teatro, num centro espírita, ele se reúne antes da gente, antes do ensaio do teatro. Então, se você assumir o compromisso de que você vai vir para o grupo de mocidades, você pode participar do grupo de teatro. Aí eu fiz a conta, era só chegar 1 hora e meia antes, né? Tranquilo, vou ver nesse negócio de mocidade, hein? E aí, sábado seguinte, estava eu lá no grupo de juventude,
E depois, até por umas circunstâncias, não pude continuar no grupo de teatro, mas continuei na mocidade. E aí virei coordenador de mocidade, fui ser evangelizador. E aí começou a nossa história. Depois você fez várias perguntas aí que eu já esqueci. Eu fiquei focado aqui na história dessa lembrança. Não, mas pelo que deu para notar, veio praticamente tudo junto, né? O seu interesse pelo teatro, Isso. a capacitação como artista num grupo amador e depois automaticamente já entrando na questão do teatro espírita. E tudo por causa dessa famosa frase chamada grátis. Grátis. Se tivesse que pagar um cruzeiro, não rolava, mas... E chega a hora, né, Preto? Chega a hora na vida da gente que algumas coisas acontecem, né? Os chamados acontecem, as coisas acontecem, e também você toma decisões, né? E nem era tanto o caso, né? Eu era adolescente, mas isso mais na maturidade da gente, às vezes você tem que tomar decisões difíceis e que a vida te leva, né? Te transforma, né? Você acaba atraindo para você um movimento que é da natureza, né? E do seu planejamento da reencarnação, né? Mas nesse momento, assim, era o momento que eu precisei encarar a minha timidez e descobri que essa brincadeira de subir no palco era muito bacana, é assustador no começo, não deixou eu ficar aqui. Minha primeira função foi abrir e fechar a cortina, me tornei o melhor abridor de cortina, né? Maquinista do grupo, nos últimos 15 anos de existência, de 20 anos tinha o grupo, mas era a minha vaidade sendo dita para mim mesmo, né? Sendo colocada à prova ali. E o trabalho com o teatro me permitiu me reconhecer, né? Exercitar a minha criatividade, junto com o espiritismo, e veio a paixão, né? Juntando duas coisas, aquela pulsação que você sente, que só a gente que é de teatro sabe como é, né? Aquela pulsação que te chama para o fazer, e a vida pede da gente esses momentos, né? E quando que acendeu a lâmpadazinha, assim, de tu procurar isso como profissão? Pois é, quando eu comecei na casa espírita, apaixonado por teatro e conhecendo o espiritismo, a gente tinha uma dificuldade. Estamos falando aqui de 1986, 87, né? Talvez muita gente que está aqui assistindo nem sabe que ano é esse na sua história, né? Mas a gente estava lá. E olha qual era a realidade, né? A vontade de fazer teatro, acesso a livro nenhum, acesso a curso nenhum, né? Fazer um curso universitário já era uma coisa extraordinária para a gente que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E numa situação simples de vida, né? De organização financeira. Fazer teatro é uma coisa, estudar teatro é uma coisa fora da casinha, né? Então, mas a gente tinha uma carência muito grande de conteúdo. E aí, eu me recordo, assim, eu era assinante por acidente, que eu pedi para assinar a revista O Reformador da FEB, nunca paguei o boleto, mas mesmo assim eles mandavam a revista para mim. Então eu recebia o Reformador, né, da FEB, né? E aí um desses dias, numa sexta-feira à tarde, que eu recebi a revista, tinha a capa da revista, era A Dramaturgia Espírita, de Nazareno Torinho. Um livro falando de teatro, um livro espírita. Eu lembro que eu botei a camisa, botei a calça, troquei de roupa, fui pegar o trem para ir para o centro da cidade, e aí quem conhece Rio de Janeiro, Santa Cruz, central do Brasil, 1h15 de viagem de trem, para lá ir andando, porque eu sabia onde era a livraria da Federação Espírita Brasileira, ali na Rua do Ouvidor, se não me engano, enfim, por ali, Rua dos Inválidos, eu acho. E eu levei a revista embaixo do braço, eu cheguei na livraria da FEB e falei, tem esse livro? Tem sim, que era lançamento. Comprei e voltei a viagem de volta lendo o livro todo, né? Que era essa sede de conhecimento. E aí eu tive uma coisa, Preto, eu falei assim para mim mesmo, né? Na minha cabeça eu ainda não sentia toda essa questão que é a espiritualidade na vida da gente, né? E conduzindo a gente, fazendo provocações através do pensamento. E eu pensei assim comigo, pensava naquele momento, se eu tivesse a oportunidade de estudar teatro,
eu queria ensinar isso dentro da casa espírita para poder partilhar esse conhecimento. Aí a vida fez assim, brup, aos 22 anos de idade, lá em 92, estava chegando em Salvador, uma das 5 capitais do Brasil que tinha uma faculdade de artes cênicas, e no mesmo ano, em 93, melhor dizendo, cheguei em dezembro de 92, e em 93 estava dentro da universidade fazendo curso livre, curso de extensão da universidade, com os professores da universidade, com uma turma boa demais, Aldre Anunciação, Vladimir Brista, essa galera que era da minha turma fazendo teatro no curso de extensão, para no ano seguinte entrar para a universidade, no curso de licenciatura, né? E comecei a ter acesso a esse conteúdo e sempre, todo momento, fazendo oficina e colocando isso, né, partilhando isso dentro do ambiente espírita. Aí começou essa história louca e perturbada da gente com o teatro espírita, né? Vou mandar um abraço aqui para a Melissa, para o Bruno Barbosa Santos, que está te enviando um abraço aí. Opa, olha aí. O Jaime, esse ator, hein, também. A Márcia, nossa querida Marcinha, e toda a turma da Haribo está aqui. Mas antes de efetivamente começar a montar os espetáculos espíritas a partir do teu conhecimento acadêmico, conta para nós aí o que você andou aprontando na arte pagã, entre aspas. Quais os autores que você ensinou? E se hoje ainda tu sente saudade, sente vontade de encenar algum autor e algum espetáculo que não seja espírita? Ixi, rapaz. Essa época de teatro amador é uma época maravilhosa, né? A gente se faz com um arrobo, com uma vontade muito grande. E a época a gente teve a oportunidade de fazer peças para crianças, né? Então, A Volta do Camaleão Alface, Maria Clara Machado, né? E é uma peça que eu tenho boas lembranças, assim. Mas o meu caminho logo começou a se esbarrar mesmo com o teatro espírita, né? Mesmo ainda amador. E aí quando tive a oportunidade de fazer esses cursos na Bahia, e aí de tirar, né, a DRT, que é um negócio desejado pra caramba, né? Ator profissional, mas eu não me entendia assim, porque eu tinha uma outra profissão, eu ganhava dinheiro com outra coisa, também ganhava dinheiro com teatro. Mas o teatro não era uma profissão para mim, era essa coisa do espírita, mas veio muita assim, a experiência, né? Eu compreendia que as coisas que eu fazia, eu aprendia muito. E essas oportunidades, depois eu fui compreender que tinha até um movimento da espiritualidade nesse sentido, né? De selecionar aquilo que eu tinha acesso, de fazer provocações para mim, de ter contato com pessoas muito conhecedoras de teatro, para ampliar a visão, né? E aí montei Pedro Bloch, Morre um Gato na China, foi uma experiência muito marcante para mim, porque foi essa peça, a gente foi indicada para o melhor da Bahia, né? O prêmio se chamava à época o Bahia Aplaude. E eu ganhei como revelação do ano. Olha, um sucesso, né? Aquela coisa, sair no jornal, dar entrevista, depois a imprensa ligar para dar entrevista e cobrir o seu espetáculo. E aí eu vi que eu não queria nada disso. Mas não quero isso, não. Porque quem não falava comigo passou a falar. E por um momento eu comecei a acreditar que eu realmente sabia tudo isso. Não, nada disso, o negócio, cara. A história é outra. Isso que pulsa em mim é outro, né? Essa é uma experiência muito importante para compreender de que era um caminho que talvez se eu continuasse investindo, inevitavelmente é que você trabalha e você conquista alguma coisa, né? Mas não era isso que eu queria. Eu tinha um limitador também da minha outra profissão, né? Que eu era militar, tá ativa à época, né? Isso era um limitador também de investir na carreira, assim, em questão de viajar, de tempo para isso. E eu dei uma segurada nesse aspecto. E hoje, eu confesso a você, assim, eu lembro com saudades. Seria interessante refazer algumas coisas, mas a minha pegada é mesmo eu querer falar sobre algo que é a minha verdade, né? Que é o espiritismo. E que isso provoque, né, as pessoas. Então, falar em defesa da vida é um assunto que me chama muita atenção. Então, hoje,
depois que você vai chegando aos 50, como eu chego esse ano, né, você começa a querer selecionar as coisas assim. Também está acabando o tempo, né, Preto? A gente não dá tempo mais para saracotear por aí, não. Então, a vontade é de fazer aquilo que pulsa mesmo, no sentido de comunicar, de expressar coisas que você acredita, que você sente. E aí, algo que não seja espírita, é difícil a gente se encaixar, se situar nisso, né, num ritmo de produção, de montagem, que tem uma outra pegada, que não é questão de valor, né, bom e ruim, né, mas é uma outra forma só de fazer, né, não sei, acho que não se encaixa mais, eu não me encaixo mais nessa situação, mas vamos ver o que o destino traz no futuro, né? E como começou, assim, o seu envolvimento com os primeiros, como foi os primeiros espetáculos espíritas, assim, com a sua mão, com a sua direção? Como começou? Você começou a criar textos inspirado ali no nosso amado Nazareno Tourinho, que eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Ele também foi a minha primeira referência na dramaturgia espírita. Assim como você, eu estava começando, sei lá, sabe aquela pessoa que entra numa briga e não vê em quem está acertando, sabe? Só sabe que tem que lutar, né? Uhum. Para mim foi um caminho muito lindo. Como é que começou a tua atividade com a mão na massa, assim? Escrever nunca foi meu forte, para não dizer o contrário, né? A minha formação mesmo de escolar tinha algumas dificuldades, enfim. Então a minha primeira experiência foi como ator, né? E a minha primeira peça espírita chamava-se Os Abortados, né? Que inclusive é título de um livro. E eu fazia o espírito que sofria o aborto, né? Mas era a gente não sabe nada, né? A gente não sabe por onde faz, né? Hoje que a gente tem essa experiência de ator depois de algum tempo, você vai compreendendo, né? Qual caminho a fazer, mas você olha para trás e fala, caramba, a gente se entrega e sem mesmo saber mesmo meio como fazer e onde vai dar, né? E eu chegava mais cedo para ensaiar sozinho, para ficar passando ali o movimento, para saber qual é a perna que vai, qual é a perna que volta, e na hora não dá nada disso certo. E eu fiquei, mas eu já conhecia a preparação do ator, né? Foi um livro que a minha mãe me deu de presente assim que eu comecei a fazer teatro lá do Stanislavski. E ele falava das memórias, né, da gente usar as nossas memórias. E nessa do abortado, eu tentava achar alguma emoção minha assim guardada, não tinha. Foi tão especial porque ele tinha um momento que ele via, né, assim, o porquê ele estava sofrendo aquela dor, né? E ele via na tela lá mental que o espírito projetava, e ele se via lá fazendo algumas coisas. E eu me joguei nisso, né? Foi tão emocionante de me sentir chorando, né? De chorar em cena na primeira peça espírita. Olha para o ator chorar em cena, que maravilha. Essas coisas que a gente vai acreditando quando começa. Então eu comecei como ator, depois acabei esse jeito falador e meio líder, né? Dirigindo uma peça que era o Julgamento de Allan Kardec. Conheço. E, pois é, e aí, por faltar alguém, eu fiz o promotor. Eu tentei condenar o Kardec. Então, eu comecei querendo prender Kardec. Foi assim que eu comecei no teatro espírita. Não consegui, porque os argumentos do advogado de defesa eram muito fortes e não consegui prender o Kardec. Escrever foi necessidade do sapo pular. Porque você quer falar de um tema que não encontra peça, que não encontra peça com a quantidade de gente que você tem no grupo. Aí começa a escrever, começa a se arriscar, escrevendo pequenas coisas, né? Se arriscar, aí vem estudando, descobri que quanto mais eu lia a obra espírita, mais me vinham ideias do que fazer, e fomos dando nosso jeito, né? Já que a gente gosta do negócio e quer fazer, vai encontrando os caminhos, né? Você sabe como é isso. Eu fico Você não falou você não falou os tempos, eu estou falando que nem um louco aqui. Você vai me cortando ainda. Não, eu fico impressionado que com o tempo, né, com o exercício, com a tua sensibilidade, com o teu estudo e com o passar dos anos, né, você passou a fazer coisas que eu fico impressionado. A sua generosidade e a sua rapidez de raciocínio
quando muitas vezes, inclusive aqui, para nós, artistas gaúchos, né, nos eventos nossos da Federativa, o pessoal te pedia uma ideia e você já vinha com a ideia, já trazia algo em um tempo, assim, digamos assim, impressionante. Qual é o segredo, hein? Rapaz, não sei não. Eu sei te dizer que, não, que assim, muito, eu acredito naquilo, sabe? Eu acho que eu sou capaz de fazer. As pessoas me pedem as coisas, eu digo, vamos fazer assim. Eu acredito que eu sou capaz de fazer, entendeu? É aquela coisa da crença do ator de entrar em cena. Não, é isso mesmo. Esse personagem é assim, eu sou capaz de fazer essa vida humana mesmo em cena e vamos lá. E aí, às vezes não dá certo, trava tudo, né? Porque a mente dá umas bloqueadas. Nada que um pouco de passe, prece e água frutificada não ajuda. Mas boa parte disso é crença. E aí você começa a experimentar e vão vindo ideias, né? Sintonia com a espiritualidade ajuda muito. Eu tenho convicção de que isso não é um talento descomunal meu, não. Tenho consciência de quem eu sou na fila do pão, sabe? Estou longe de ser o padeiro dessa história aí. Conta para nós. Eu tenho a minha experiência, o Renato Prieto tem a dele também. Eu queria saber a tua. Qual a diferença que você notou entre produzir, ensaiar e apresentar um espetáculo de teatro, digamos assim, normal, e um espetáculo de teatro espírita? É interessante, porque eu acho que talvez eu me precipitasse se eu dissesse a você que a presença da espiritualidade ajuda. Ajuda muito quando é a peça espírita, porque essa peça o Mohangato na China, do Pedro Bloch, que trouxe essa experiência minha da relação, né, de certo ali sucesso naquele momento, ela teve esse apoio espiritual muito grande, a gente percebia isso em todo o processo, tanto que a reação das pessoas tinha muito dessa transição da energia, espiritualidade e mundo físico. Eu acho que nós, com o teatro espírita, não estamos salvos de nada. Não, a gente vive os mesmos riscos, as mesmas dificuldades, né? Porque é teatro, é a mesma coisa. Né? Contudo, o exercício disso no ambiente da casa espírita, que é um ambiente diferenciado, né? Peculiar, sempre ressaltando não melhor ou pior, né? Mas peculiar. É um espaço físico onde as pessoas querem o bem ali, fazem esse esforço, exercitam isso, tem a presença da espiritualidade, se fala coisas boas, se irradia coisas boas, né? Mesmo com as casas espíritas, às vezes, enfrentando algumas dificuldades no relacionamento pessoal, mas essa é a energia básica daquele espaço. Né? E o seu trabalho, quando você começa e pode considerar a presença da espiritualidade, e essa interferência e contribuição da espiritualidade, ele facilita um pouco a sua produção, mas exige muito, exige tanto, né? Exige também tanto, exige tanto quanto uma produção não espírita, mas algumas coisas são facilitadas no sentido de darem certo, né? Porque quando você quer coisas boas, as coisas boas acontecem na sua vida, mas você pode querer essas coisas boas também com espetáculos não espíritas, né? Então é muito tênue essa linha e é muito arriscado até dizer assim, olha, algumas coisas são mais fáceis, mas é que tem uma energia que as coisas acontecem às vezes com menos sofrimento, quando isso é resultado também da energia do grupo, né? Quando isso é colheita do grupo que planta isso dia a dia de ensaio, se preparando, e não é só fazer prece, né? Não, a gente tem a prece antes do ensaio, pronto, tá resolvido. Não, é um processo que envolve a relação, né, uns com os outros, envolve a relação com a temática também, né, envolve a relação com a espiritualidade. Então, esse movimento, quando a gente está nessa vibração, nessa pulsação do bem, as coisas acontecem na vida da gente de forma melhor, né? Acho isso. Fale você também umas coisas, senão fica parecendo que eu sei um monte de verdades aqui. Não, estamos lhe sugando. Ó.
Eu vejo passar um monte de gente que eu conheço aqui, bacana, não dá tempo de falar de ninguém aqui. Karina, a Mia, o Ozi, o pessoal, tudo Ah, passa um oizinho para nós aí. a Emília acho que está em Portugal também, você já voltou, depois ela diz aí se está em Portugal. Ela é cantora lírica. E falando assim na arte num geral, agora nós já temos a música, né? A música espírita, e longe daquela música espírita, digamos assim, mais convencional, quase uma prece, um hino, hoje em dia nós descobrimos que existe a música espírita acústica, o rock, a música até eletrônica, e no teatro nós temos os espetáculos que são mais suaves, tem os espetáculos que são mais densos. Ou seja, eu vejo isso como diferenças criativas de grupos, né, de individualidades artísticas, que é daquela forma que ele se manifesta na sua arte espírita, né? Ele não deixa de fazer uma arte espírita, mas é a forma que ele apresenta aquela arte. Mas sempre estamos suscetíveis a críticas ou pessoas que acham que, de repente, existe um rótulo, né? A arte espírita ela tem que ser assim. Como é que como é que a sua visão assim sobre essas questões, por exemplo, o rock espírita ou aquela peça espírita que as pessoas vão pensando que é só os amiguinhos de luz assim com a mãozinha e de repente vê um cara todo estropiado gritando de dor. Pois é, mas o barato da gente, da arte, é a pluralidade, né? Para que a gente criar o carimbo, criar o rótulo, né? Mas isso é normal na vida da gente, né? A gente está tão habituado, né? Nesse movimento de rotular as coisas, até pessoas, às vezes, né? Quando o barato da arte é a diversidade. E se a gente consegue manter a arte como transcendência, que é a proposta de Emmanuel, né? Se a gente consegue manter a arte inspirada pelo conhecimento espírita e se transformando com ela, que é a proposta de Kardec, se isso está em forma de rock, em forma de valsa, né, se isso é peça romântica, se é brechtiana, isso que é só forma. Que aí é como o espírito, né? Se o corpo é baixo ou é alto, é gordo, é magro, nasceu a um X país ou não, é um detalhe. O que vale, o que é importante mesmo, é a essência, que é o espiritual, né? E para a gente, na arte, acho que o barato da arte é poder trazer essa diversidade de forma criativa, né? É você rever, reconstruir de forma criativa, né? Você pegar Leopoldo Machado, lá de 1950 e 60, ali com as peças da forma como ele escrevia, peculiares àquele momento, e dar o seu sal, né? Você pegar Hippolyte Rivail, né? E transformar com a linguagem de hoje, que foi o que vocês fizeram com Uma Paixão de Salão, né? Acho que esse que é o barato da arte, né? Especialmente o teatro, que é uma brincadeira, né, Preto? O teatro é uma brincadeira gostosa, um jogo bacana, que a gente senta na plateia e nem sabe direito qual é o jogo, né? Tem que abrir a cortina nos primeiros momentos, sem entender qual é a brincadeira. Esse o acordo entre a gente? Então todo mundo está de branco, então todo mundo está de azul. Beleza, vamos lá. A plateia vai gostar da peça, né? A gente é que atrapalha às vezes, né? Não deixa ela gostar da peça, né? O público quer gostar da peça, né? Sabe que você falou uma coisa que eu digo muito para os meus atores antes das apresentações. Eu digo para eles, mantenham a atenção necessária para... Porque é boa aquela atenção para a gente desenvolver o trabalho. Mas fiquem tranquilos que as pessoas que vieram aqui, elas vão gostar. Nós temos que fazer um esforço muito grande para desapontar essas pessoas. Então, sinta-se em casa, ou seja, sinta-se como se tivesse 300 mães suas ali, ou 300 seus, né? Ou 300 padrinhos conhecidos. Eles estão ali porque eles querem te conhecer, né? Eles estão afim. E sabe como é que eu identifiquei quando um trabalho nosso está indo por um caminho legal antes da estreia? Não é por um ensaio maravilhoso, não é porque todos nós nos abraçamos e dizendo, nossa, que lindo! É quando eu saio
saio dizendo, meu Deus, eu não quero voltar amanhã. Eu me identifiquei sempre, sempre, sempre. No início eu até ficava preocupado, achava que eu precisava de uma desobsessão e coisa e tal, mas eu acostumei que é quase sempre. Quando eu saio do ensaio dizendo não quero mais voltar, não quero mais fazer, é sinal que eu estou incomodando alguém ou alguma coisa, né? Ah, E tá sendo feito. Nos conta é. agora, nos conta agora sobre a Abrarte e o teu trabalho como, como sócio, como presidente e como autor dessas preciosidades. São dois. Eu acredito que o teu trabalho, junto com os irmãos aí, nos livros lançados, eles estejam ali junto com o Nazareno Torinho como, digamos assim, as obras básicas da arte espírita no Brasil. Nos conta um pouquinho sobre Deus é Pai. Deus é Pai. Que desafio, né, cara? A gente pensar que existe uma associação nacional de artista espírita, né? Eu compreendo assim alguns dirigentes que às vezes se assustam com isso, né? De pensar, daqui a pouco vai ter associação disso, associação daquilo. Eu acho até positivo, né? Porque toda organização em associação é uma organização democrática e coletiva, e é sempre bacana o coletivo, né? E aí você construiu uma associação de artistas espíritas. Eu participei disso, né? Fui mais um, né, dentro desse grupo que teve essa incumbência naquele momento ali de criar em 2007, né? De criar a associação, de construir a pessoa jurídica, né? Mas isso é reflexo, né? Reflexo de um movimento de arte espírita que já vinha há muito tempo, né? Há muitos anos, de grupos e instituições há muitos anos antes da Abrat, que já vinham fazendo atividades, eventos inclusive. A associação foi só a reunião disso, a convergência disso, né? Até causou algum estranhamento, mas eu acho transgressor demais ter uma associação de artistas espíritas e a gente conseguir sobreviver, que é outro desafio, né? Que a gente do Brasil todo, desde o primeiro momento, todas as diretorias, os conselhos, né? São formados por pessoas de estados diferentes. Eu participei da primeira gestão, né, na diretoria, assim que fundou, nós fazíamos reunião pelo MSN. Imagina uma reunião de diretoria, né? Pelo MSN, rapaz, digitando como é que a gente conseguia fazer isso. Mas aí também nos encontrávamos eventualmente e tal. Então, eu acho um desafio bacana e muito útil a gente do movimento, deu uma certa cara, né? Deu uma personalidade jurídica para alguns diálogos, tem que ser assim. A minha participação nisso, só com mais um associado, aí participei na função de presidente por algum tempo, não estou mais, desde o ano passado, né? E sou mais um trabalhador aí para somar esforço de construir esse saber sobre a arte espírita, né? Que é um exercício cotidiano da gente construir esse saber, né? E só vai construir esse saber ouvindo todo mundo, né? Ouvindo quem está na academia, quem tem experiência, ouvindo quem é o artista amador com a experiência dele, colocando todo mundo em torno de uma mesa para conversar, nem sempre achando consenso, porque nem sempre o consenso é a melhor resposta para algumas situações, né? E ter disposição para esse jogo, né? De lidar com as pessoas do jeito que são, inclusive nós mesmos, né? Enfim. como foi o teu trabalho de pesquisa para lançar esses dois livros aí. Eu sempre mexi contigo, né? Disse, como eu queria agora estar começando já com esse na minha mão, né? Deixa eu só ambientar certinho. Você acha que você está falando do Círculo de Estudos Arte e Espiritismo e o Arte no Centro Espírita Planejamento e Prática. O Arte no Centro Espírita Planejamento e Prática não é de minha autoria, não. Eu participei dele, foram várias pessoas que compuseram, mas não é de minha autoria. Já o Círculo de Estudos Arte e Espiritismo, foi feita uma seleção à época, eu não estava na diretoria, foi feito um concurso. E, se não me engano, foram 6 ou 7 obras, não lembro o número preciso, não adianta arriscar que eu vou errar.
E essa foi a que maior pontuação teve, não foi unanimidade, mas teve a maior pontuação, tinha uns critérios estabelecidos lá, e ela foi selecionada e editada, né? E esse resultado, esse livro é resultado de 4 oficinas que a gente fez na Federação Espírita do Estado do Paraná, na FEP, né? Quinzenalmente, às quintas-feiras, ainda lembro disso, e a gente fez alguns estudos e reunimos os interessados nesses estudos sobre arte espírita, né? E quando surgiu essa seleção, eu reuni, organizei isso, estava já rascunhando e inscrevi, teve essa satisfação de ser editado e melhor, né, de ser utilizado, de ser útil, né, porque às vezes a gente escreve o livro, mas não é útil para as pessoas, né? A gente escreve só por paranoia nossa, por desabafo e tal, mas não tem utilidade para as pessoas. E tem algumas coisas ali que as pessoas aproveitam, e tem muitos grupos de arte que estão estudando e refletindo sobre ele, né? E o bacana é que ele possa ser provocador e que venham pessoas e mais preparadas do que nós, não que elas não existam, né? Mas às vezes as pessoas têm mais conhecimento, mas não estão afim, né? De se debruçar sobre esse assunto, ou de viver sobre esse assunto, né? Que possam ouvir outras pessoas com mais ânimo que a gente, com mais conhecimento, para ampliar isso e para escrever coisas novas que a gente precisa, né? Precisa de mais conteúdo de construção do saber sobre a arte espírita, né? Aqui no Sul, né? Aqui no Sul, essa revista aqui é um marco para nós artistas, né? Essa revista que foi lançada no primeiro semestre do ano passado é um marco para nós, porque nunca houve uma edição assim dedicada exclusivamente à arte espírita. Então isso aí é fruto do trabalho das nossas amigas lá da assessoria de arte. Então, para quem não conhece, né, eu acredito que ainda possa conseguir lá na federação um exemplar dessa revista, que também está sempre na minha cabeceira. Eu só não consigo mostrar os livros da Brart aqui, porque são eles que estão segurando o celular. Se eu puxar... Essa revista é bacana, que tem vários artigos, né, de várias abrangências, né, ligados à educação, ligados à música, né, a questão de você fazer paródias, né, tem a questão do espiritual, né, da arte na espiritualidade, tem a questão do movimento espírita, né, para quem é inteligente de casa, isso é bacana, essa revista também é muito bacana. Na questão da Brart, só fala um pouquinho para nós onde nós podemos, onde o pessoal consegue acessar a Brart para de repente se tornar sócio, adquirir livros, ter mais informações. Olha, a Brart não tem sede fixa, melhor dizendo, sede, como se diz, então tem o prédio dela, né? Não tem nenhum escritório, não tem nada físico. A nossa pegada é virtual e o local da Abrart é o site, né? abrart.org.br. E para quem está interessado em estudo, em lembrar e se debruçar sobre isso, no canal do YouTube, né? Tem diversos programas de estudo lá, do grupo de estudo Arte e Espiritismo, que é feito quinzenalmente, às quintas-feiras, que você participou, tem umas 2 ou 3 semanas atrás com a gente lá falando sobre a dramaturgia espírita, foi bem bacana. Tem uma turma boa aparecendo aí no bate-papo, a gente lá de São Luís, do Maranhão, né? Pessoal de Goiânia, ali do GAN, que bacana. Não, é uma maravilha, e depois, né, é quinzenal, lá no canal do YouTube da Abrart. Todo mundo tem YouTube, né? O pessoal não tem nem desculpa de dizer, mas você não tem YouTube, todos temos conta em YouTube, né? Então é só se inscrever no canal da Abrart, acompanhar ao vivo, é legal acompanhar ao vivo que você pode fazer perguntas, né? Mas também você pode assistir tudo, né, na hora que você puder. Inclusive aquele fórum maravilhoso que foi... que bacana, né? Que bacana que foi, né, Pedro? Verdade. É verdade, está lá no canal, horas de programação, com muitos estudos bacanas, com apresentações artísticas muito bacanas, todas produzidas, que era o critério do regulamento, né?
produzidas nesse momento da pandemia. Produzidas nessa história da quarentena, do distanciamento social. Então foi tudo isso produzido. Quanto a gente achou que estava trancado em casa, né? Sem poder se encontrar nos nossos grupos, não podia fazer nada, e o quanto é possível quando a gente quer, né? A Márcia confirmou aqui que tem na livraria da Fergs, essa revista Reencarnação. Eu acredito não, eu digo para o pessoal, vocês têm que ter essa revista, né? Para estudo, para reflexão, né? Sempre. Agora nos conta um pouquinho, Edmundo, sobre o Teatro Móvel Cornélio Pires, sobre que ideia maluca foi essa? Pois é, né, rapaz? Montar um palco de teatro em cima de uma carretinha. Tem um nome, eu esqueci. Oh, meu Deus, esqueci o nome, que é um tipo da carretinha, né? Ali ela tem são 2 metros por 1,20, né? De poder movimentar isso, instalar em qualquer lugar. E eu descobri, eu falo sempre isso para poder ver se alguém conhece e possa me desmentir, para poder a gente rebuscar essa história. Eu pesquisei bastante mesmo pela internet. Eu encontrei diversos tipos de teatro, de palco, né? Montado em diversas situações, mas não nesse tipo de carretinha. Fazendinha é o nome da carretinha, né? Que é a carretinha de levar feno, essas coisas, né? Eu não encontrei, aí eu descobri que pode ser que essa tenha sido uma ideia original. Eu vi em cima de Fusca, em cima de caminhão, dentro de ônibus, mas em cima da carretinha não. E a ideia era falar em defesa da vida, né? Nesse tema do suicídio, provocar essa conversa, o diálogo sobre o assunto. E curiosamente a história do personagem principal, que é o Serafim, é muito parecida com a história do Flávio Miliaco, só que com um final diferente. A gente fez até um pouco inspirado em outros artistas que passaram por essa dificuldade também, né, para provocar esse discurso, especialmente entre a família e os mais jovens, porque essa é uma faixa etária muito influenciada pela dificuldade do suicídio, né, do autoextermínio, e também abrir o diálogo sobre isso, que o tabu em cima dessa questão não ajuda em nada, né? Essa foi a proposta, a gente conseguiu fazer aí algumas coisas bacanas, assim, de satisfação, de troca com o público, participar do Festival do Teatro de Curitiba, fazendo apresentações. Eu vi que a Aline Tchela passou por aqui, não sei se está aqui ainda. Acho que ela tinha um evangelho no meio do nosso estudo. Fizemos no Festival do Teatro de Curitiba, fazendo em locais diferentes, dentro do mercado, na rua, em frente à universidade, com públicos diferentes, com público jovem presente. Podemos ir no Nordeste, participar com elas. A peça participou lá em Caldas da Rainha, em Portugal, de um evento específico que tem lá em Caldas da Rainha. Então a gente teve essa oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente estudou muito sobre o assunto, se preparou, superando essa dificuldade de produção, né? Às vezes superando a nossa própria dificuldade emocional, né? Tendo esse desafio de se reconstruir e construir um espetáculo, tudo ao mesmo tempo, né? E em função dessa situação, né, que a gente vive hoje no mundo, estamos aí reconfigurando essa rota, né, como diz o GPS. A Priscila Moura está dizendo beijo, criatura, né? Engenheiro Fernando falando também sobre a questão que estamos passando, né? Jô Benevides é lá do Pará, está aí assistindo vocês aí. Maravilha. Agora nos conta aí o que você está aprontando aí, ou vai começar a aprontar aí em Portugal, em relação à arte. Pois é, né? A vida me trouxe aqui, estamos nos reorganizando, né? Todos os contextos também espacialmente, né? Ainda percebendo as possibilidades de movimento espírita, né? Da arte espírita, que já há alguns artistas, inclusive portugueses, fazendo, que a gente conhece
né, das vezes que teve aqui antes, né, virtualmente também de alguns contatos. Eu não sei te responder não, Preto, o que a gente está elaborando. Sei que o momento é de recolhimento, de prece, é de estudo, essa é uma coisa que eu tenho feito bastante, e continuar com as mãos postas ao trabalho. Aí vamos percebendo junto com a sintonia, com a melhoria da nossa sintonia, o que a espiritualidade pode nos oferecer de oportunidade da gente crescer fazendo arte, né? Que essa é a nossa intenção sempre, que é daquilo que a gente faz, né? Já sei o que você foi fazer aí. Você foi criar a AIARTE, Associação de Espíritas. Não sei nem se... Não, acho que... você está falando no tom da brincadeira, mas vamos tentar pegar aqui uma coisa que é o momento, sabe? O momento de algo assim, como a gente tem aí no Brasil, da Abrarte, é um momento nosso aí. Ele é muito específico, ele é resultado de um caminho. O caminho da arte espírita nos outros países são outros caminhos, são relativos ao próprio movimento espírita do país. E aí eu me arrisco a dizer assim, o movimento espírita em Portugal ele é peculiar também. Ele é em relação aos outros países do mundo. Pelo que eu percebo de ouvir, porque eu não conheço, né? Só conheço aqui e pelo o acesso que o digital nos oferece hoje, mas o que eu vejo aqui em Portugal é uma realidade forte, cultural, espírita, né? A gente tem o português dentro da Casa Espírita, né? Ele que lidera a Casa Espírita, diferente de outros países onde é o brasileiro que está lá, que também tem. Mas a gente tem uma história, o movimento espírita de Portugal tem uma história tão extensa como a história do Brasil, né? E então, não é o movimento espírita de Portugal não tem que seguir o caminho do brasileiro. Então, da mesma forma, o artista espírita português também não, sabe? Tem que construir o seu caminho, que é o barato, né? Então, acho que eu sou mais um a aprender com isso. Não vim fundar nada não, Preto, não invente moda. É nós que já estamos te colocando na obrigação. A Mia perguntou se você já está em Portugal, né? Sim. Há quanto tempo? Já estou aqui. Cheguei em março, final de março. Chegou com a cortina fechando. Literalmente, assim, que você joguei assim a cortina fechando e consegui passar. Meu amigo, eu te agradeço a disponibilidade de nos atender, de conversar. Essa conversa vai ficar 24 horas aqui no Insta, no IGVT, e amanhã vai para o nosso canal do YouTube, né? Todas as nossas conversas estão indo lá. É só procurar Conexão Haribo no YouTube, você assiste todas. Teria alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não lhe perguntei? Agora foi pergunta de provocações aí. Assisti muito do Janra. Qual é a pergunta que eu não lhe fiz, né? Eu tenho sim, eu estou vendo aqui passar no bate-papo, está sendo rapidinho, mas eu vi passar muita gente que eu conheço aqui, inclusive pessoalmente, muito artista espírita passando aqui, dando um salve, né? E cada um com a sua história, né? Cada um com o seu caminho. Que percorramos nossos caminhos, né, Preto? Você tem um caminho também muito bacana a ser conhecido por aqueles que não conhecem, você com a Haribo e com a sua família quase literal, né? Sua família Haribo, hein? Cada um tem seu caminho, mas que a gente não deixe de lado, em todos os descaminhos que às vezes o caminho da gente acontece, não deixe de lado que o nosso esforço é de aprender a amar e de irradiar isso, transformar isso em coisas boas, em ações no bem, sabe? A arte não pode ser para a gente espírita só a expressão do nosso prazer de fazer, a nossa satisfação de fazer, isso é muito importante, nem alimentar a nossa vaidade, o nosso nome, porque isso não tem importância, o nosso nome até tem uma importância, que é a reunião da energia em prol do trabalho, né? Daquilo que você representa, o Luiz Carlos Preto, a companhia Haribo, né? A energia que representa isso, que fortalece isso para quem está começando. Mas a meta é de você se tornar melhor
e de irradiar isso para o outro. Isso precisa fazer bem. Aquilo que a gente faz precisa fazer bem ao outro também, né? Que as nossas mãos continuem sempre postas nessa linha de trabalho. Obrigado, Edmundo. Uma boa noite. Fiquem em paz. Obrigado, você. Valeu. Tchau. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.